Boa noite, oficialmente. Bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro síncrono. De luz. Muita luz, pouca luz. Então hoje é o nosso último encontro síncrono deste módulo. Ô professor, você mutou o áudio aí, acho que não tá ouvindo você ou não. Valeu, Diogo. Fui falar com meu filho e esqueci e mutei o microfone. Obrigado. Então hoje é o nosso último encontro síncrono do módulo 1. Semana que vem é chamada de semana pedagógica, alguma coisa assim. E aí é uma semana que eu deixo para vocês colocarem em dia as atividades de vocês, né? Da minha disciplina e das outras também. Essa é uma orientação, né, da direção de ensino. Então, no meu caso, na nossa aula, né, terça-feira que vem a gente não vai ter encontro síncrono, tá bom? Então, esse é o nosso último encontro do módulo 1. Se continuar o calendário de atividade à distância, a gente se encontra no módulo 3, tá? Mas eu também não sei, né, se depois de setembro a gente vai continuar assim à distância, né? A gente não tem nenhuma informação ainda a respeito disso. O módulo 2 ele vai ser ainda nesse modelo à distância, né? Não presencial. Mas aí o módulo 3 eu já não sei como é que vai ser, tá? Porque até o MEC tá para divulgar um documento informando sobre como vai ser o retorno das atividades presenciais. Então, dependendo o que diz esse documento, a gente pode voltar depois do módulo 2, tá? Mas assim, né? Não tem nenhuma discussão ainda sobre isso, tá bom? O Instituto, nós, o Instituto e as universidades, estamos esperando essa orientação do MEC. Eles falaram que o documento ia sair semana passada e já estamos quase metade dessa semana e não tem nenhum documento ainda lançado pelo MEC, tá? Então o módulo 2 ainda vai ser à distância e se não for, eu também não sei como é que vai ser, tá bom? Não sei se volta tudo, não sei se algumas matérias continuam à distância. Nenhum tá funcionando. É porque ele conectou aqui no computador. Aqui. Deixa eu desligar o Bluetooth aqui. Porque você consegue. Tá dando conflito aqui com o computador também. Só um pouquinho, gente. Dramas de joguinhos. É que ele pareou com... Primeiro ele pareou com o Xbox. Depois ele pareou aqui com o computador. Entendeu? Por isso tá dando conflito. Apareceu uma mensagem no dispositivo tá pronto para ser usado. Aham, apareceu que conectou aqui. Deixa eu desligar o Bluetooth. Se conseguir, claro. Ali, em fix. Pra quem devia estar dando aula, né? Eu não devia estar resolvendo o problema de controle de videogame não, meu filho. Você podia jogar sem controle, né? Eu acho difícil jogar sem controle. Ah, é difícil, mas os desafios são bons. Pronto. Desliguei o Bluetooth. Agora você desliga o controle, liga de novo e não vai mais a conflito.
Então, voltando. Certo? Então, nosso último encontro síncrono. Semana que vem não tem aula. A minha. Presencial, tá? Lá na plataforma vai ter as coisas. Lembrando que já as 2 atividades do módulo já estão disponíveis. Ok? A primeira para vocês falarem de um dilema moral e a segunda para vocês falarem qual das teorias que nós vimos até agora vocês acham que é mais interessante, que está mais de acordo com o que vocês vivem, né? Qual teoria filosófica a respeito da ética vocês assim comprariam no mercado, né? Na Black Friday de teorias éticas, quais que vocês levariam para casa, tá? A gente viu Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e hoje a gente vai ver um pouquinho do Kant, tá? Essa é a ideia. Então tá lá as 2 atividades abertas para vocês fazerem, tá bom? Você tem até semana que vem, né? Até domingo que vem para fazer. Não esse domingo, né? O outro. O último domingo do mês. Ok? Então, como eu disse, hoje eu vou falar rapidamente sobre a teoria ética do Kant. Essa é uma das teorias mais importantes da história da filosofia ocidental. Porque o Kant é um dos principais filósofos da história e também porque a teoria ética do Kant ela é muito bem fundamentada e é uma teoria que exerceu muita influência assim, na maneira de pensar do Ocidente na modernidade, né? Que é uma ética bastante racionalista, bem racionalista, né? Então eu vou falar aqui rapidamente. A ética do Kant ele trabalha em algumas obras, né? Mas eu vou falar aqui especificamente do que ele apresenta num livro chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O nome é complicado, mas o significado é simples. Né? Nesse livro, o que o Kant quer demonstrar é qual é o princípio moral, o princípio da moralidade. Qual é o critério que determina uma ação como sendo moral ou não, sendo uma ação ética ou não. Tá? Essa é a ideia desse nome complicado do livro. Né? Fundamentação da metafísica dos costumes. Seria qual é o critério racional que justifica um costume, né? Uma ação ética como sendo boa ou não. Tá? Esse nome complicado significa apenas isso. Tá? Então, nesse livro, ele faz uma investigação sobre qual seria o critério. E aí, é legal porque nesse livro, o Kant ele parte de uma percepção do senso comum do que é uma ação moral. Então, ele começa dizendo assim, se a gente perguntar para as pessoas o que é que elas consideram como uma ação moral... Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Tá bom, Google. Obrigado pela sua disponibilidade. O Google Assistente fofoqueiro. Então ele começa, né? Se a gente perguntar para as pessoas na rua o que é que elas consideram como sendo uma ação moral, ele diz, né, que boa parte das pessoas vão dizer que é uma ação feita com boa vontade. O Kant, ele é um alemão, ele é um filósofo alemão do século XVIII, né, de 1700 ou 1800. 1700, finalzinho de 1700. Né? Então,
Se você perguntasse para uma pessoa na Alemanha de 1700 o que ela considerasse uma ação ética, o Kant diria que é uma ação feita com boa vontade. Então, o Kant fala assim, bom, as pessoas dizem que é com boa vontade, então a gente precisa entender o que é uma boa vontade. Esse vai ser o objeto de investigação no livro, né? O que determina uma vontade como sendo boa? Porque se a gente fala que é boa vontade, é porque existe uma má vontade, digamos assim, né? Tanto que até no nosso dia a dia, né? A gente até... quantas vezes, né? Nós não ouvimos dos nossos pais uma chamada de atenção assim, tipo... para de má vontade. Você tá lá fazendo as tarefas de casa, ajudando a tua mãe fala assim, se é para fazer com má vontade, então não faça. Faça com boa vontade, né? Então, o que seria uma boa vontade e o que seria uma má vontade? O que demarca a diferença entre uma vontade boa e uma vontade que não é boa? Então, essa vai ser o objeto de investigação dele. Então, eu digo assim que é interessante porque ele parte do senso comum, né? De uma ideia comum. E se você perguntar para as pessoas o que elas consideram como uma boa vontade, talvez elas não saibam, assim, explicar, né? Porque já é uma ideia bastante espalhada, assim, socialmente. Então, já faz parte dessas ideias que a gente tem que a gente não pensa, a gente simplesmente concorda com as pessoas. Então, o Kant ele vai investigar o que seria a boa vontade. Certo? Essa é a ideia do livro. E aí, é interessante pensar aqui um pouquinho sobre o conceito de vontade, antes de entrar na ideia de boa. Quando a gente fala de vontade, na perspectiva do Kant, a gente está falando de um aspecto da nossa razão, do nosso pensamento, que faz um julgamento ou é responsável pelas escolhas, digamos assim. Escolher entre a razão ou escolher entre o desejo. Boa noite, Aleph. Então, assim, a gente tem a dimensão racional, que é a parte do pensamento, digamos assim, né? Essa parte que explica, essa parte que quer entender as coisas. E nós temos a parte emocional, desejante, digamos assim. Então a gente pode ser tanto orientado pela razão, como ser orientado pelos desejos e emoções. E a vontade, a vontade é essa faculdade, é essa capacidade de escolher ou seguir a razão ou seguir o desejo. Então, vontade não é desejo. Geralmente a gente usa a palavra vontade como sinônimo de desejo, né? Assim, tô com uma vontade de tomar sorvete. A gente fala, né? Tô com uma vontade de viajar. Então, na perspectiva do Kant, vontade de tomar sorvete não é vontade, é desejo. Estou com desejo de tomar sorvete. Estou com desejo de viajar. A vontade seria esse lado da nossa mente que escolhe satisfazer o desejo ou não. É uma instância de julgamento. Tá? Isso seria a vontade. Então, eu estou com desejo de tomar sorvete. E aí, a tua razão diz... mas você não pode tomar sorvete porque você está fazendo regime. Vamos supor.
Aí a vontade, ela vai olhar para a razão e vai dizer, opa, eu não posso tomar sorvete porque estou de regime. E a vontade olha para o desejo e pensa, mas tomar um sorvetinho é tão bom. Aí a vontade, ela vai escolher seguir a razão ou seguir o desejo. Essa seria a vontade, tá? Então, vontade não é desejo, certo? A vontade, ela tá mais ligada à razão, ao aspecto da razão, do que propriamente ao aspecto do desejo. Então, entendido assim, bem superficialmente o que seria a vontade, vamos pensar então o que é que seria uma boa vontade. O que é uma boa vontade? O Kant, ele fala que a gente, quando pratica uma ação, quando a gente age, a gente sempre age com uma motivação. A gente sempre tem uma motivação por trás da nossa ação. A gente nunca age sem motivação nenhuma. E aqui o Kant, ele se diferencia dos filósofos antigos que a gente viu até agora. Do Platão, do Aristóteles, do Epicuro. Quando esses filósofos, eles dizem que a motivação da nossa ação é alcançar a felicidade. Né? A gente viu que todos eles, Epicuro, Aristóteles, Platão, todos eles dizem que o objeto da ética, o objeto da moral, é a vida feliz. Porque tudo que a gente faz para alcançar a felicidade. E a gente só pode ser feliz tendo uma vida virtuosa. Essa é a ideia dos antigos. O Kant, ele não concorda com essa ideia. Ele não concorda. O Kant, ele fala assim, olha, eu posso ser feliz levando uma vida imoral, uma vida antiética. Eu posso ser feliz assim. Quem disse que não? Quem disse que uma pessoa que leva uma vida completamente dedicada à imoralidade não pode ser feliz? Né? Quem sou eu para dizer que a pessoa não é feliz? E quantas vezes nós fazemos coisas erradas e ficamos muito felizes fazendo essas coisas erradas? Né? Na verdade, tá aí a história da nossa adolescência e juventude para demonstrar isso, né? Às vezes até na vida adulta a gente faz coisa errada porque é bom, né? A gente fica feliz fazendo coisa errada. Mas é na juventude que a gente apronta mais, né? Digamos assim. E eu tendo a concordar com o Kant, né? Porque muitas vezes, quando a gente age de maneira ética, age de maneira moral, moralmente aceita, nós vamos contra até os nossos prazeres, nós vamos contra o nosso bem-estar. A gente, às vezes, em nome da ética e da moral, a gente sofre, muitas vezes. Então, tem lá aquelas situações em que você fala a verdade e você se dá mal porque falou a verdade. Você fala a verdade, e aí termina uma amizade, perde o emprego, né? Acontece. E aí a gente fica triste. Então, nem sempre, na perspectiva do Kant, né? Nem sempre fazer o que é certo, fazer o que é virtuoso, tem como consequência a felicidade. E muitas vezes, fazer o que é errado e fazer o que é imoral traz felicidade pra gente. Né? Então, para o Kant, o objetivo da ética não é a felicidade. Tá? Por esse simples motivo. A gente pode ser feliz não sendo ético. Tá? Então, se não é a felicidade, a motivação da nossa ação, qual seria? O Kant, ele fala que tem 3 motivações básicas para a nossa ação. Quando a gente age,
a gente age movido por 3 intenções básicas. Uma ele vai dizer que ele chama de inclinação imediata. Eu ajo por inclinação imediata. O que ele quer dizer com isso? Que eu ajo motivado por emoção. Eu ajo por algo que me afeta. E é quase como se fosse uma reação. Né? A gente age reativamente. Então, como se fosse uma emoção. Vou dar um exemplo. Vou usar esse mesmo exemplo para falar das diferentes inclinações. Então, pensa na seguinte cena. Eu vejo que tem um senhor de idade com uma bengala, com dificuldade de locomoção, querendo atravessar a rua. Querendo atravessar ali a rua do IFE, né, lá na frente, a rodovia. E eu vejo que, por conta, obviamente, da dificuldade de locomoção dele, ele sozinho não vai conseguir. Porque os carros, né, a gente sabe, os carros não param. E aí eu vejo aquela cena e eu fico com dó daquele senhor. E aí, movido pela pena, movido pelo dó, eu vou lá e ajudo ele a atravessar a pista. O que eu fiz foi certo? Sim, foi certo. Né? Ajudei um senhor a atravessar a rua. Mas foi uma ação moral? Para o Kant não foi uma ação moral. Porque, segundo Kant, agir por emoção, agir por inclinação imediata, não é considerado uma motivação ética, segundo ele. Geralmente as pessoas consideram que sim, né? Quando você tem uma boa intenção, né? Você vai lá, ajuda porque você tem carinho por alguém, porque você quer ver alguém se dando bem, porque você quer ajudar, né? Então, seria uma inclinação imediata, né? Você é movido por algo que toca você e aí você age por conta disso, né? Por uma emoção. Aí pode ser por pena, por dó, mas também pode ser por raiva. Quantas vezes a gente já não ajudou alguém movido pela raiva? Você vê lá a pessoa não conseguindo realizar uma tarefa e você fica nervoso com aquilo, né? E aí você acaba perdendo a paciência porque não aguenta mais ver a pessoa não conseguindo realizar a atividade e vai lá e faz, né? A gente ajudou a pessoa. É certo ajudar? É certo. Mas você fez movido pelo quê? Pela raiva. Quem tem filho sabe bem o que é isso, né? A gente pede para os filhos fazer alguma coisa, aí ele não consegue fazer, né? Ou porque tá de má vontade, ou porque não consegue fazer mesmo. E aí a gente larga tudo e, movido pela força do ódio, vai lá e, e faz a atividade. Então é isso, né? A gente age por uma inclinação imediata. Então esse seria um motivo. Um outro motivo de ação, outra motivação, seria por intenção egoísta, que ele fala. O que é intenção egoísta? Eu faço o que aparentemente é certo, aparentemente é moral. No entanto, eu faço com o objetivo de ser elogiado, de ser gostado, de ser recompensado de alguma maneira. Então, isso é por intenção egoísta. Então, pensa no exemplo do senhor querendo atravessar a pista.
eu, Rafael, vejo aquele senhor com dificuldade de atravessar. E do outro lado da pista tem um ponto de ônibus, onde ficam vários alunos do instituto, esperando o seu transporte. Aí eu penso assim, tá aí uma oportunidade de eu virar um ídolo. Então, eu vou lá, eu ajudo o senhor a atravessar a pista. Aí vem, eu paro os carros, né? Faço o sinal assim para os carros pararem. Aí os carros param, eu pego no braço do senhor, a gente vai atravessando a avenida devagarzinho. E estão lá todos os alunos no ponto de ônibus, olhando aquela cena. E aí eles me aplaudem. Ai, Rafael, você é o máximo. Você parou o trânsito para ajudar o velhinho, gente. Aí o velhinho me agradece. Ele fala que como é bom ter pessoas jovens que ajudam os mais velhos, que o mundo seria muito melhor se as pessoas fossem igual a mim, né? E eu lá, né? Realmente, né? Sou maravilhoso, maravilhoso. Né? Eu fiz isso por intenção egoísta. Eu não fiz isso. Eu ajudei o velho? Eu ajudei o velho. Ajudei o senhor? Eu ajudei. Foi certo o que eu fiz? Quem olha de fora, quem olha a cena de eu ajudando, considera certo. Porém, não é ético, porque eu fiz com a intenção de ser louvado. Por isso que é intenção egoísta. Eu não faço para ajudar o velho, eu faço para me promover em cima de uma ação que é considerada correta. Então, a ação foi correta, mas a motivação não foi correta. Certo? Então, seria por intenção egoísta. E muitas vezes a gente age por intenção egoísta, né? Principalmente, assim, quando a gente está... a gente quer uma promoção no emprego, por exemplo. Então, assim, a gente viu que o supervisor da empresa saiu e abriu uma vaga de supervisor. Você vê ali uma oportunidade de ser promovido. Então você começa a ajudar os teus colegas, você começa a tomar iniciativa nas atividades da empresa, né? Você começa a ficar mais tempo lá na empresa, né? Por quê? Porque você está visando ser promovido. Então, tudo que você está fazendo está certo. Para quem olha de fora, está certo. Porque você ajuda, você está colaborando com os colegas, está colaborando com a empresa, você fica mais tempo trabalhando na empresa, isso é bom para a empresa. Você está sempre disponível, é proativo, isso é muito bom. Só que você faz isso com o interesse de ganhar alguma coisa. No caso, a promoção. Então, você faz com intenção egoísta. Tá? Você faz o que é certo, porém, visando um benefício, visando um prêmio, visando uma glória. Tá? Ou então, né, quando a gente está interessado em alguém, né, a gente está sempre disponível para aquela pessoa, né, e assim, ajuda a pessoa, se aproxima, é sempre muito simpático, sempre muito generoso. Só que aí quando percebe que não vai acontecer um relacionamento, não vai sair da friend zone, né? Não vai passar da amizade, a gente deixa
de ser tão disponível para a pessoa, tão solícito, né? Os nossos ouvidos, ao invés de ficarem meia hora à disposição para ouvir as lamúrias da pessoa, fica só 5 minutos, né? Então, por que antes a gente estava tão solícito, tão disponível, tão generoso, tão simpático e depois de um tempo não mais? Que é porque a gente tinha o interesse de ter um relacionamento amoroso com aquela pessoa, né? Então, acontece muito, né? Quando a gente se apaixona, a gente muda o comportamento com uma pessoa, e quando a gente percebe que essa paixão não é correspondida, a gente deixa de agir daquela maneira, né? Então, isso demonstra que tudo que a gente estava fazendo antes era por intenção egoísta, né? A gente queria ser retribuído pelo amor que a gente estava nutrindo pela outra pessoa. Intenção egoísta, tá? Então, obviamente, né, claramente, não é uma ação ética agir por intenção egoísta. Então, a gente viu lá, né, duas motivações. A inclinação imediata, que é quando a gente age movido por uma emoção, né, por algo que nos toca e a gente reage, então, a isso, por intenção egoísta. E aí tem uma terceira motivação, segundo Kant, que é quando a gente age por dever. Por dever. E o que é agir por dever? É fazer o certo porque é o certo. É isso. Você faz o que é correto, motivado simplesmente pelo fato de que aquilo é o correto a ser feito. É uma obediência à regra moral. O que te move a fazer o que é certo é a intenção de obedecer à regra moral. Por dever. Tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho do que é o dever. Tem um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, vocês já devem ter ouvido falar dele em algum momento. Ele é uma pessoa bastante famosa. Na rádio, na televisão, ele sempre aparece. E ele fala assim, a respeito da ética. Quando a gente vai fazer alguma coisa, sempre tem assim um conflito entre aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu devo fazer. Nem tudo que eu quero fazer, eu posso. Então, eu quero voar. Eu posso? Não, eu não posso. Eu quero mentir. Eu posso? Posso. Posso mentir. Eu quero matar. Eu posso? Posso. Mas nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Então, eu quero mentir. Eu posso? Posso. Eu devo mentir? Não, não devo. Eu quero matar. Eu posso? Posso. É só pegar uma arma, né? E, enfim, cometer o crime. Então, eu quero matar. Eu posso? Posso. Eu devo matar? Não, eu não devo matar. E nem tudo que eu devo fazer, eu quero. Então, eu quero mentir. Eu posso? Eu posso. Eu devo mentir? Não devo mentir. Eu devo falar a verdade. Mas eu quero falar a verdade? Não quero. Nem tudo que a gente deve fazer, a gente quer fazer.
Porque muitas coisas que a regra moral diz pra gente fazer vai contra o nosso desejo. Então, eu quero mentir, eu posso? Posso. Eu devo? Não devo. Mas eu quero falar a verdade? Não, eu não quero. Eu quero mentir. Então vai ser uma ação imoral. Porque eu estou indo contra o que eu deveria fazer, que é falar a verdade. Então isso é o dever. O dever é a lei moral. O dever é aquilo que a gente deve fazer. O Kant chama isso de imperativo categórico. O que é o imperativo? O imperativo é uma ordem. A ética e a moral, elas trabalham no campo da ordem. Você deve fazer isso. Você não deve fazer aquilo. A ética e a moral não são opinião. Ah, você deveria. Né? A ética e a moral não trabalha com sugestão. Talvez você devesse se comportar assim. Não, a ética diz o que a gente deve fazer. Ou o que a gente não deve. Então é um imperativo, é uma ordem. E o Kant chama ainda de categórico, é o imperativo categórico, é uma ordem categórica. É vá e faça isso. Ou então, não faça isso. O que é uma ordem categórica? É a mãe mandando você fazer, segurando uma havaiana na mão. Tipo assim, vai fazer, segurando a havaiana, né? Então você já sabe que você tem que obedecer, senão a havaiana vai vai funcionar, né? Então é um imperativo categórico, é uma ordem, uma superordem, né? Não tem, não tem meio termo. Ou você obedece, ou você não obedece. Não tem um meio termo assim, não tem um relativismo. A ética não trabalha com relativismo. A regra, né? As regras morais. Ou é ou não é. Então, mas nem sempre o que a gente deve fazer, o que a moral ordena, a gente quer fazer. Né? O nosso desejo quer fazer o contrário. Né? Então, para o Kant, agir por obediência ao dever também uma motivação. E aí, voltando então ao exemplo do senhor que quer atravessar a pista. Então, eu, Rafael, vejo o senhor com dificuldade de atravessar a pista. Aí vem a regra moral que diz para mim assim: deve-se ajudar as pessoas com dificuldade. Deve-se ajudar as pessoas mais velhas e deve-se ajudar as pessoas velhas com dificuldade. Então a regra moral diz isso para mim. Então, por obediência a essa regra moral, eu vou lá e ajudo o senhor a atravessar a pista. Ok? Bom, então, agir por obediência à regra. Simplesmente. Mas agora pensa a seguinte situação. É só um exemplo, tá? Não é verdade. Eu odeio gente velha. Odeio. Odeio velho, porque atrapalha a vida, entendeu? Pensa, eu quero atravessar a rua e tem aquele senhor ali com dificuldade. Tipo, tem a fila para velho no banco, no mercado. Tem banco reservado para velho no ônibus. Ah, caramba, tem. Olha, eles aposentam, aí dão rombo na Previdência, não é? Porque tem que pagar aposentadoria para eles. Na vacinação do Covid, eles vão na frente. Pô, os caras só ficam em casa, né? Velho não sai na rua, fica em casa. E ainda assim eles ganham prioridade na vacinação. Quando eu que preciso para ir trabalhar, não, ficar esperando os velhos se vacinarem. Então odeio velho, odeio, odeio, odeio. Só um exemplo, tá? Para vocês se imaginarem a cena. Então eu odeio o velho, assim,
nesse tanto que eu falei. Mas, porque a regra moral diz que eu tenho que ajudar os velhos, mesmo com raiva de velho, eu vou lá e ajudo. Mesmo tendo raiva. Eu vou assim, segurando o velho com nojinho, né? Pego na mão dele assim, com nojinho, para atravessar a rua. Eu vou lá, a cada passo que eu dou, eu penso, caramba, como ele demora, ai que ódio. Mas eu estou fazendo aquilo porque eu obedeço a regra moral. É uma ação moral? Segundo Kant, sim. Sim. Porque eu não estou agindo porque eu gosto dos senhores de idade. Pelo contrário, eu estou agindo contra contra os sentimentos de desprezo que eu tenho por eles. Eu estou agindo simplesmente porque a regra moral diz que eu devo ajudar. Então, por mais que eu não goste de velhos, por mais que eu ache que eles atrapalham tudo, eu ainda assim estou ajudando porque a regra moral diz que eu devo ajudar. Então, eu estou agindo por obediência à regra. Certo? Tanto é assim que o Kant, lá nesse livro, ele fala assim que até um facínora pode ser moral. O que é um facínora? Um facínora é um assassino. Uma pessoa que tem prazer em fazer mal às pessoas. Então o Kant fala que até um facínora pode agir eticamente. Porque o facínora ele tem um desejo de fazer o mal. No entanto, por obediência à regra moral, ele faz o que é o certo. Né? Ele não faz porque tem um bom sentimento pelas pessoas. Pelo contrário, ele tem um péssimo sentimento pelas pessoas. Mas ele age por obediência à regra moral. Obediência racional. Porque a regra diz que é assim, então deve ser feito assim. Então, esse é isso que determina para o Kant uma boa vontade. Né? A boa vontade é quando você age com a intenção de obedecer a regra. Não é com a intenção de fazer o bem, não é com a intenção de ajudar, não é motivado por sentimentos nobres. Uma boa vontade é uma vontade que tem por interesse obedecer à regra moral. Então você pode ser a pessoa mais fria, a pessoa mais antissocial, mas se você age por obediência à regra moral, você então é uma pessoa ética. Você é uma pessoa que tem boa vontade. Porque é isso. A vontade boa é aquela vontade que tem o interesse e a intenção de obedecer à regra moral. Certo? Agora, como é que eu sei o que eu devo fazer? Como é que eu sei qual é a regra moral? O Kant, ele defende que as regras morais, elas são universais. O que isso significa? Que para ele, a regra moral, as regras morais, elas são as mesmas para todas as pessoas. Ou, como ele fala, são as mesmas para todos os seres racionais. Então, se tiver um ser racional lá em Marte, a regra moral vai ser a mesma para ele e para a gente que vive aqui na Terra. E por que o Kant fala isso? Porque, segundo Kant, as regras morais, elas são guiadas pela nossa razão, pela nossa racionalidade. E a nossa razão funciona da mesma maneira em todo mundo.
Minha razão funciona igual a razão do Diogo, igual a do Rodrigo, igual a do Aleph. Nossa razão funciona da mesma maneira. Então, as regras morais, elas seguem o mesmo princípio de formulação. E que é o que o Kant chama da regra, né? A regra do imperativo categórico. Que é a seguinte. É quando você fazer o que é certo moralmente é fazer aquilo que pode ser universalizável, que você pode exigir de todos os outros seres racionais. Veja, não é fazer o que eu gostaria que fizessem para mim. Não é fazer aquilo que eu gostaria que fizessem para mim e por mim. Não. É fazer aquilo que eu posso também exigir dos outros. Tanto que a regra, né, do imperativo categórico é assim: age de tal maneira que os teus princípios individuais possam ser universais. Isto é, aquilo que você acha certo, você também possa cobrar dos outros como sendo certo. Então, vou dar um exemplo de um imperativo que não seria ético. Eu estou numa situação em que eu vejo a mentira como sendo uma possibilidade de me livrar de um problema. Então eu acho que não tem nenhum problema em mentir naquele momento. Aí eu penso, mas eu posso exigir que outras pessoas também deixem de falar a verdade nessa mesma situação? Porque eu acho que não tem problema eu mentir. Mas todos devem mentir nessa situação também? Ou eu acho que apenas eu devo mentir e os outros não? Os outros deveriam falar a verdade. Se eu acho que a mentira não é uma atitude que possa ser pedida de todos os outros seres humanos, então a mentira ela não pode ser uma regra moral. Por que a gente não... Por que a mentira é sempre condenável moralmente? Porque se a gente parte da ideia de que todos devem mentir, como é que fica estabelecida as relações sociais? Porque as relações sociais elas são pautadas na confiança de que as pessoas estão falando a verdade, estão sendo verdadeiras. Correto? Quando eu vou numa loja comprar um produto, eu converso com o vendedor, então eu confio que o vendedor está sendo honesto comigo. Ele está falando a verdade a respeito da qualidade do produto e está cobrando um preço justo pelo produto vendido. Eu não parto do pressuposto de que o vendedor está oferecendo para mim um produto de má qualidade ou que está cobrando um valor que não seja o valor justo. Não é? Tanto é assim que quando a gente sabe ou tem uma grande desconfiança a respeito de um vendedor, a gente não compra lá. A gente não compra nada naquele lugar. É ou não é? É porque a gente parte da ideia de que todos... da verdade. Então, vocês não estão assistindo a minha aula partindo do pressuposto de que eu estou enganando vocês. De que eu estou mentindo para vocês.
Vocês confiam em mim como professor, porque vocês partem da ideia de que eu estou falando a verdade. E de onde é que vem esse pressuposto? Ora, vem da ideia de que a gente aceita, que a gente não aceita a mentira. Então a mentira não é aceitável. Então, como a mentira não é aceitável, a gente parte do pressuposto de que as pessoas não estão mentindo, estão sendo verdadeiras. Agora pense numa situação num mundo em que a mentira fosse aceitável. Como é que ficaria a confiança entre as pessoas? Pra gente fazer uma amizade, pra gente namorar, pra gente ter relações comerciais, pra gente estudar. Imagina vocês estudarem, mas partindo do pressuposto que os professores estão sempre mentindo para vocês. Né? Como é que ficaria a confiança? Então, em nome da confiança, a gente tem a verdade como sendo... falar a verdade como sendo uma regra moral universal. E não mentir como sendo, né, uma regra moral universal. Porque se a gente universaliza a mentira, permite que todos mintam, isso vai trazer problemas para as nossas relações sociais. Então, segundo Kant, é assim que a gente sabe quando uma regra ela é moral ou não é moral. Se eu posso universalizar esse princípio, então ele é moral. Se esse princípio ele é apenas particular, ele serve apenas para mim ou serve apenas para algumas ocasiões, então esse princípio ele não é moral. Ele não é um dever. Ele não é uma imposição da razão sobre dizendo o que é certo. Somente é moral e somente é um dever quando é algo universal, que possa ser exigido de todos, que possa ser um comportamento demandado por todas as pessoas e de todas as pessoas racionais. Esse é o critério, segundo Kant. Se é só particular, se serve apenas para algumas pessoas, para alguns grupos, para algumas situações, então não é uma ação moral. Então, resumindo, para encerrar nossa aula. Para Kant, uma ação moral é uma ação que é feita com boa vontade. E a boa vontade é aquela ação que tem por intenção e objetivo e motivação obedecer à regra moral. Não é agir por interesse egoísta, intenção egoísta, e nem agir movido por algum sentimento, mesmo que seja um ótimo sentimento. Para Kant, uma boa vontade é uma vontade que é movida pelo interesse de obedecer à regra moral. E eu sei quando uma regra ela é moral, porque essa regra ela é universal. Eu posso exigir de todos os seres pensantes, racionais, a obediência dessa regra. Se essa regra, ou se esse princípio, ele é apenas particular, então ele não é uma regra moral. Não é que seja imoral. Tá? Pode até ser uma coisa boa, pode ser uma coisa justa, pode ser uma coisa certa, mas não é um dever, não é uma regra moral. Só é uma regra moral quando é universal, serve para todas as pessoas racionais em qualquer lugar do universo, em qualquer momento histórico e em qualquer contexto. Aí sim é ético, é moral. Tá? Então essa seria a teoria ética do Kant. É que a gente pode ver assim rapidamente. O que eu fiz aqui é só um esquema de como ele estrutura o pensamento, tem muito mais nuances, muito mais detalhes, mas não dá tempo para a gente ver. Então, de modo geral, é bem esse, né? O esqueleto, assim, a moldura do pensamento ético do Kant.
Então, com isso, eu finalizo esses nossos encontros no módulo 1. Então, reforço, né, que as atividades estão abertas para vocês fazerem. Vai ficar aberto até domingo da outra semana, né? O último domingo de julho. Semana que vem a gente não vai ter encontro síncrono, porque é a semana lá de pedagógico, né? Para vocês fazerem as atividades, fazerem recuperações. Então, a gente não vai ter o encontro síncrono na minha aula, tá? Comigo não vai ter, tá bom? E qualquer coisa, vocês me escrevam pela plataforma ou mandem e-mails, ou até no grupo, né? Porque eu estou no grupo de vocês. E eu ajudo. Tá bom? No mais, fiquem bem, se cuidem. Não guardem os casacos, porque chegou uma frente fria aqui na região metropolitana. Não deve estar chegando em Itaperuna também essa frente fria. Então, mantenham-se agasalhados. E quando chegar a vez de vocês para vacinarem-se contra o Covid, vacinem-se. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu, professor. Boa noite. Oi. Terminou.